Mas tentando deixar uma longa história mais curta, com 17 anos, quando eu passei no concurso do Exército, você tinha um mercado aqui no Brasil que estava subindo bastante. Bolsa de valores, o que o pessoal comprava, subia. O cara comprava Banco do Brasil, subia 100%. Comprava Vale, subia 90%. Tudo subia muito. E aí eu comecei a ganhar meu primeiro salário. Que ano isso, desculpa? Isso aí era 2006. Tá. Eu comecei a ganhar meu primeiro salário, era R$400. Daí eu pensei, bom, vou começar a investir. Eu peguei R$100 desses 400 e fui investir. Mas isso foi da você mesmo ou alguém te incentivou? Não, o pai dele incentivava Eu tive também, um incentivo Porque do você meu pegou, pai. vou investir? Não, eu já sabia dos investimentos que existiam. Tá, Só que eu sempre tá. pensei, não dá pra investir. Porque na minha cabeça investir era coisa de rico. Não tinha internet falando que não, por exemplo. Perfeito. E o meu pai, ele começou a investir, e investir através de fundos de investimento do banco mesmo. E hoje eu sei que eram fundos horríveis, mas como naquela época subia muito, não interessava se o fundo cobrava 4% para comprar só a ação do Banco do Brasil. Ele estava ganhando bastante dinheiro. Então eu falei, vou fazer que nem meu pai. Peguei R$100 e investi em um fundo de investimento. Em 2 meses, 100 virou 140. Eu pensei, nossa, Pô, só vocês Ganhei conseguem. nesse dinheiro. ritmo, daqui a Ganhei pouco, dinheiro, pô. dá uns anos, eu tô na capa da Veja como novo milionário da Bolsa. E não foi isso que aconteceu, mas eu fui investindo mês após mês. E nesse caminho também comecei a juntar Bitcoin, numa época que ninguém sabia o que era, eu juntava de graça na internet. Então, De juntando graça? tudo- De graça? De graça. De graça. Hoje em dia não tem Caralho, mais hoje isso. tá bilionário, né? Como Se eu Não, tivesse ele vendeu, mantido ele vendeu. tudo, Ah, você eu não- estaria com uma grana Sequestradores- boa. Mas eu vendi... Não temos mais esse Bitcoin todo. Não, você alavancou, Não, Foi comprando umas coisas, foi fazendo Sim, coisas. sim. Mas eu fui comprando outras coisas, mas o Bitcoin dessa época, eu juntei 9 Bitcoins sem gastar R$1. Só juntando na internet. De graça. 9 A Bitcoins? gente não tem mais Sabe quanto eles, vale carioca. 9 bitcoins hoje, Bola? 900 pau, né? É, por aí, uns 900 mil, pau, o quê? quase R$1 milhão. 9 bitcoins. Não, e já chegou a valer muito mais, porque chegou a 360 mil É. reais. Mas 3 o ponto, milhões, caralho, eu né? vendi Bitcoin por R$2.000 achando que era um ótimo negócio. Vendi assim e comemorei. Não, Caramba, outro vendi dia por 2.000. Porque caiu pra 1.000 depois, Saiu um entendeu? turu, o cara nos Estados Unidos não comprou uma pizza por 3 Bitcoin? É. Não, teve o comprou cara... uma pizza, A velho. primeira Primeira transação de transação. Bitcoin foi uma pizza por 10 mil Bitcoins. 10 mil 10 Caralho, mil. Isso compraria 10 as pizzarias do Brasil todas hoje. Não, e, porra, e a farinha e tudo. Não, tudo. 10 mil 10 mil, Bitcoins. só que foi lá em Caralho. 2010. Eu comecei a juntar em 2014 e eu vendi o último dessa leva de 9 Bitcoins em 2017. Que foi o ano que eu saí do exército. Mas por quê? Porque eu já tinha juntado, não era 1 milhão na época ainda, mas era próximo disso, e num ambiente parecido com esse, com juros muito altos, com bolsa barata. E eu pensei, já tinha passado uma eleição, estava na fase do governo Temer. Então eu pensei, olha, tá num horizonte bom, eu tenho bastante dinheiro guardado, eu sou jovem, se der alguma coisa errada eu consigo fazer outras coisas. Aham. E a Malu tinha começado na internet. E tava explodindo na internet. Vocês já eram casados? Já éramos Já casados. éramos já. casados. É, eu peguei a estrada uma legal, vez voltando cara. de Marília, eu vi ouvindo o episódio de vocês sozinho no carro, vocês me fizeram uma companhia. Que E massa. quando eu vi, eu falei, mano, eu dirigi, aprendi, sabe qual é? Aham. Assimilou as coisas. Pô, é. cara, é um conteúdo top, porque eu te falei, né, que eu venho me interessando por economia. Uhum. Eu acho que é uma questão Faz da gente... um tempo já. Não, de dezembro mesmo pra cá, porque a gente montou a empresa, então... Eu não sou mais aquele cara que emite nota fiscal e vai pra casa. Não, agora eu tenho que cuidar. Tem um tem monte que... de treta pra É, resolver. empresa. Então eu quero aprender. Eu tô com tesão de, né? É. De, pô, por que a gente não guarda? Porque querer entender. E eu acho que a descentralização do mundo... Conhecimento. Isso aqui já é um decentral. A gente não tá agregado a nenhuma grande emissora. Verdade. Já é um decentral. Então, assim, a vida está se tornando cada vez mais descentralizada e a gente precisa entender, estudar esse fenômeno mundial. Que é o seu caso, você não sabe nem por que você vendia 15 mil. Porque Não, já é é. uma forma descentralizada Sim. de executar as coisas. Antigamente, Não, pra vender puta- muito, era com puta televisão. Midas, né? Ela Não, toca, vira ouro. Mas é porque é decentral. É. Ela não precisa de uma revista Veja para É anunciar. The Central. Explica, por favor. Professor. The Central. O que o Carioca tá falando Não é precisa que... falar em inglês? Não fala. Mas todo mundo fala decentral. A galera Não, fala eu não decentral. conheço É, ninguém essa é falar chique, The é. Central. Mas é uma Fala tendência Bitcoin, de Dino. descentralização realmente que está acontecendo. A gente vê muito nas finanças por causa das criptomoedas. E Sim. o Bitcoin foi um baita exemplo disso. Como já uma nova agora que todo mundo tá falando? Ah, mas tem 20 mil é novas, uma cara. famosa. Até Foi o Ether Isso. que teve agora o The Merge. Isso aí é. O Ethereum. Sim. Que é o Ethereum é a rede, a É o moeda em Ether. si é o Ether. Mas
para dentro das criptomoedas, para dar um exemplo, depois partir para a economia real, digamos assim, você pega o Bitcoin, qual é a ideia por trás dele? É descentralizar o dinheiro. Eles criaram um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto que não depende de uma terceira parte de confiança. Porque para mandar dinheiro para você, por exemplo, via Pix, a gente depende de um banco. De um banco, perfeito. E vai até o Banco Central, na verdade. Então Tá. tem uma terceira parte fixa de confiança. Sim. Agora no Bitcoin, eu posso mandar um Bitcoin para Direto. você, ou você pode mandar para um cara que está na Austrália e não tem Ninguém uma se terceira parte mete. fixa. E ninguém pode impedir ou obrigar que a transação aconteça. E vamos supor que tem um banco fazendo coisa errada no sistema financeiro brasileiro. O Banco Central pode ir lá e falar, você está fechado, você não pode fazer isso, proíbe. Se o cara está fraudando, ele vai ser preso. Vai. Agora, com o Bitcoin, não tem como isso acontecer. Então, vamos supor que o Brasil não queira mais que o Bitcoin funcione. Para quem que eles vão enviar uma carta falando, tira isso do Ninguém. ar? Não tem, é descentralizado, Ninguém. não tem um dono, não tem um ponto central que é frágil a ataques. Mas quando dá um problema, quem que te ajuda ou você se Ninguém. fodeu? Você se fudeu. Ou você se fudeu, Se ou você fodeu. se vira sozinho, Entendi. entendeu? Ou você É o tesouro. Não, entendi. Lembra do entendi. tesouro? Do pirata? Que ele tinha que enterrar? Sim, isso é 600 mil anos atrás. Mas é a mesma coisa. Só Pô, que é que digital. moderno, hein? Mas é porque... Uma analogia boa. Modernidade. Porque o tesouro você esconde num lugar que só você sabe. O Bitcoin é a mesma coisa. Você pode pegar uma carteira lá, Não, que eu tô falando, mas É a mesma coisa. Acho que a única parte ruim é isso, né? De você não ter Isso pode ser ruim ou bom, cara. Se você não tem Como como tudo, reclamar, né? É porque Sei lá. é o seguinte, se você tem um e-mail e perde a senha do e-mail, você pode ir lá e pedir para recuperar. Perfeito. E as pessoas estão acostumadas com isso. Elas perdem a senha constantemente, pedem. Então elas gostam de ter alguém tomando conta. Mas se tem alguém tomando conta, tem alguém com acesso também. Isso pode ser usado para o mal. Não quer dizer que vá ser usado, mas pode. Com o banco é a mesma coisa. Se tem dinheiro no banco, você perdeu a maneira de acessar, vai no banco Não, e todo recupera o mundo, acesso. é. Só que se tá no banco, e aconteceu lá nos anos 90, o que pode vir a acontecer? Num limite extremo. Levam um o seu confisco. dinheiro embora. Sim. O seu dinheiro não é mais seu. Perfeito. Tudo bem, no Brasil mudou a Constituição, é muito difícil isso acontecer novamente, tem que passar pelo Congresso, a hora que vai pro Congresso a mídia noticia, ser o caos. Mas se a gente for pegar 2020, protesto no Canadá, o pessoal teve conta bancária bloqueada. Afeganistão, o pessoal fechou o sistema bancário. Se você vai pro Líbano, tá tendo protesto agora, porque em 2019 bloquearam conta e até hoje tem protesto. China, estão bloqueando conta também. Com Bitcoin, se é teu, não tem como ninguém bloquear. O ponto é, se você perdeu Mas acesso, podem te passar a perna. já era. Não, mas tudo, né? Cara, só se... Mas em tudo, A maior é. parte dos golpes que tem de criptomoedas não são golpes com hack, é golpe de engenharia social. É o cara falando pra alguém você... que vai, vai- você pode. isso, É Exatamente. tipo quando Lábia. roubam o seu picareta. WhatsApp. Pirâmide, É, pirâmide, lábia. é tipo Picareta, quando roubam é. o seu WhatsApp. Ah, É um me dá golpe uma social. senha É, o do que você seu falou, se você WhatsApp. perder a senha, você se fodeu. Só né? fala a palavra mágica, Mas você vai ficar sabendo rico. disso, Aí sabendo o babaca disso, acredita. você vai ter muito mais cuidado com a senha. Outro dia Exato. até vi uma notícia, teve um cara que não sei quantos bitcoins ele tinha, ele perdeu. Deve ser o britânico que perdeu 8 mil bitcoins. Isso. Essa notícia, ela é reciclada de tempos em tempos, porque Ah, sempre mas dá mentira muito view. isso? Não, ela é verdade. Só que isso aconteceu há em muitos 2012, sei lá, entendeu? 2013. Entendi. Aí eles vão sortando. É porque o cara, esse valor que ele perdeu, 8 mil bitcoins, seriam bilhões hoje. Aham. Né? Se a gente for pegar em real, daria o quê? Uns 800 milhões? É. Então quase um bilhão. Quase um bi. E esse cara, o que ele fez? Não é que ele perdeu os bitcoins, que o bitcoin não ficava no computador dele. O que ele tinha lá era senha para acessar os bitcoins, porque eles ficam no blockchain, que é como se fosse um livro contábil online que está disperso pelo mundo. Vários computadores têm cópia daquilo. E para acessar o saldo que ele tem lá, imagina que nesse livro, cada célula de uma planilha de Excel é um cofre. Para acessar precisa da senha. Essa senha que ele perdeu. E aí, para ele acessar agora... se matar, né, meu? Agora não tem mais jeito. Mas esse é o ponto. Por que ele perdeu? Porque lá atrás o Bitcoin não valia nada. Em 2010, 10 mil Bitcoins Então ele compravam largou duas mão. pizzas. Ele largou É. a mão, Aí exatamente. quando aumentou muito de Esqueceu de valor, o cara mexer, foi pensar, cadê aquela senha? Foi correr atrás. Entendi. Só que hoje que vale muito, as pessoas fazem 1 milhão de coisas para não perder a senha. Pô, eu não conheço o cara consigo que recuperar tatuou a senha do Terra, Não, cara. mas é Imagina do mole. Bitcoin. Não, Bitcoin você toma conta. Você vai tomar, não, porque é mas muito você caro. vai tomar, porque Eu é vou muito dar um caro, exemplo. exatamente. Você, sabe, você tem relógio, não tem? O cara é louco. Joia. Você cuida, não cuida? Cuida. Porque é joia, não é? Você tem um lugar especial pra guardar, não tem? Tem uma caixa. É a mesma coisa. Exatamente. É uma joia. Pra mulher que tá assistindo, um brinco de diamante, que é um negócio muito caro, pequeniníssimo, muito fácil de perder. Muito, Mas é. o pessoal toma tanto conta daquilo que não perde. Entendeu? Ah, não, é. Deve ser difícil, o cara, porra. Tem uma calhada de Bitcoin. Eu esqueci a senha. Não vai Porque ele tá fudido, né? Até em árvore Mas é. de rua tem gente colocando deve ser mesmo. chave cripto. Porque ele tá Não, fudido. já tem mecanismo hoje, porque uma das coisas que pode passar a acontecer é, por exemplo, a gente tem Bitcoin,
Só eu sei como acessar, a Malu não sabe e eu morro. Batendo na madeira aqui 3 vezes, né? Eu não Não. quero que isso aconteça. Não, jamais. Mas se perfeito, acontecesse comigo, perfeito, ela é. não poderia acessar. Não. Hoje em dia já tem como você colocar em uma carteira que a cada 1 ano você tem que dar um check lá, mostrando que você tá vivo, senão ela automaticamente transfere para uma outra que a Malu poderia ter a senha. Olha, legal, essa eu não sabia, Ah, hein? que legal, Uma cara. maneira sucessória. Ah, legal Pô, isso aí, hein? Isso é legal. Não. Gostei disso aí, hein? Todo problema que sabia. existe, vai ter um empreendedor disposto a criar uma solução para resolver aquilo, desde que tenha uma recompensa econômica que ele possa resolver. É, porque o que ele falou, imagine- Exatamente. Dá uma merda com ele e perdeu o negócio, ninguém acessa. É um problema. Mas, por exemplo, esse cara, olha que louco, esse cara da pizza, esses bitcoins nunca mais. Você sabe que não tem como fabricar mais. Morreu, né? Não, tem um número certo e acabou, né? Morreu. Acabou, né? e Esse aí- cara deve estar muito rico da pizza. O que comprou, O sabia? que comprou, Não. O que comprou a pizza, que pagou os 10 mil, eu digo que ele tá muito rico, porque se ele pagou 10 mil Ele bitcoins na tinha época, muito. ele tinha muito mais. mais. É, certamente. Ele tinha muito mais. Entendi. Não, mas o que eu tô falando é, esse Bitcoin que o cara perdeu, é isso que é louco do Bitcoin, nunca mais recupera. Não recupera mais. É que no começo o Bitcoin não devia valer bosta nenhuma, né? Não, não valia A nada. turma acho que não dava tanto valor, né? Não valia nada. Ou tanta Hoje vale muito. importância, é, então. Mas o ponto que você falou é verdade. Você tem uma limitação. Serão só 21 milhões de bitcoins produzidos no mundo, e isso só em 2140. Já tem 19 milhões hoje, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Aí todo dia são produzidos cerca de 900 bitcoins pela regra atual, e a cada 4 anos essa produção vai Fica caindo pela pela metade. Então o que você tem é algo que ele é limitado a 21 milhões, e cuja produção é cada vez menor. Menor. Uhum. Então, o pessoal fala muito que Fica o mais real é valioso. inflacionário, né? Estão sempre produzindo mais reais. O Bitcoin, ele é inflacionário, só que ele tem desinflação. Ele tem cada vez menos produção. E quando ele parar de ser produzido, ele vai começar a ficar mais escasso que o pessoal vai perder. Mas eu acho que ele é infinito, eu já Como falei assim, isso. perder? Porque, por exemplo, você comprou Bitcoin e perdeu o teu acesso. Esse Lá Bitcoin atrás. está inacessível agora. Perfeito. Não tem Aí como já ninguém era. acessar. Ele Você sumiu. tomou Então- o golpe de alguém, você perdeu o Bitcoin. Já É era. que se você tomou o golpe de alguém, essa Ele pessoa é de vai alguém. acessar. Verdade, ele vai verdade. poder usar, entendeu? Verdade. Agora, se for um golpista burro, ele te deu o golpe e também perdeu a senha. Tá perdido. É como se tivesse no Entendi. mar. Então, Tem de estimativa de uns 21 3 milhão, milhões que já estão perdidos. Afundou no mar. Já 3 era. milhões de 3 recupera, milhões. Nunca 3 mais vai milhões. recuperar. 3 milhões de 3 Bitcoins foram... Afundou no É. mar. Já era. Pensa o seguinte, se conseguirem recuperar isso, é porque conseguiram ir lá naquela planilha que eu falei, em cada célula, que é um cofre, e conseguiram abrir aquele cofre. Se fizerem isso, o Bitcoin não vale mais nada. É, Então, se agora- conseguirem recuperar, se acabou o conseguir, Bitcoin. então, É, porque a grande credibilidade dele é... É que é inconfiscável. É isso aí.